Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Rapinas no Mar. Eu sou o Alexandre Castro e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Jackson Smith-Njigba, nossa escolha de primeira rodada. A gente já falou sobre o Devon Witherspoon, tem conteúdo aqui sobre os calouros, tem conteúdo aqui sobre a história do Seahawks, então te convido aí a dar uma passada nos outros vídeos, deixar o seu like e se inscrever no canal também. Então vamos lá falar sobre o Jackson Smith-Njigba, que foi o primeiro recebedor escolhido na primeira rodada pelo John Schneider. Na verdade, o Seahawks não escolhia um recebedor na primeira rodada desde 2001, quando foi Corey Robinson escolhido. E, inclusive, era a maior sequência da NFL, né, sem draftar jogadores, sem draftar wide receivers na primeira rodada. Agora, quem tá na lista, quem lidera a lista, né, é o Green Bay, né, que não faz isso desde 2002. O Jackson Smith-Njigba teve algumas lesões na sua última temporada, principalmente uma na coxa, e isso fez ele perder muitos jogos. Inclusive não chegava bem pro Combine, não correu as 40 jardas no Combine, só correu no Pro Day, e no Pro Day você não tem um número exato, assim, oficial na verdade, acho que não era a palavra para ser usada, é oficial. E assim, o número de consenso seria que ele teria corrido as 40 jardas em 4.52. O Seahawks é sabido, né, que tem vários critérios para escolher jogadores, né, assim, a cornerback com tanto de altura, tanto de peso, tanto de braço, e talvez a posição com menos critérios fosse o wide receiver, porque basicamente o único critério era correr 4.4, né? Os Seahawks na verdade só draftaram 3 jogadores antes de Jackson Smith-Njigba, né, que correram mais do que isso. Kenny Lawler, que correu 4.64, Chris Harper, que correu 4.50, Ursula, que correu 4.56. Né? O Ursula e o Lawler foram escolhidos de 7ª rodada e o Harper de 4ª rodada. Onde o Jackson Smith-Njigba, mas assim, não era algo também que fosse esperado, que ele fosse um cara muito veloz, porque onde o Smith-Njigba foi absurdamente produtivo foi correndo rotas pelo meio do campo, né? Então esperava-se que ele tivesse o short shuttle e o trick on drill números melhores, e ele realmente teve 3.93 segundos no short shuttle, que é o 97 de percentil, e o 6.57 no trick on drill, que foi o 96 de percentil. Comparando com o Doug Baldwin, por exemplo, um dos meus jogadores preferidos do Seahawks, ele correu o short shuttle em 4.26 e o trick on drill em 6.56. Então assim, o que a gente esperava é que o Jackson Smith-Njigba fosse uma máquina no slot. Mas será que foi isso mesmo que aconteceu? Vamos ver aqui nesse vídeo. Aqui é a primeira jogada do Seahawks, mostrando a capacidade de jardas após a recepção do Smith-Njigba. Os Seahawks aqui vão chamar um motion, né, com o Smith-Njigba vindo para cá e depois voltando para servir como um indicador de qual cobertura estaria sendo chamada. Como o cornerback segue ele, aparentemente é uma cobertura man-to-man. E aqui os Seahawks inteligentemente usam um conceito que a gente chama de shield, né? Assim, basicamente eles usam o Kobe Parkinson como um escudo. Então, vamos ver por quê. Kobe Parkinson, qual é a rota dele? Bem física aqui na linha de scrimmage. E o Jackson Smith-Njigba vai se aproveitar desse espaço e correr uma whip route aqui. Muito bem corrida, por sinal. Ou seja, não tem como esse defensor chegar porque tem muito tráfego para chegar em cima dele. E aí ele recebe a bola, e aqui é uma das coisas que eu mais gosto no Jackson Smith-Njigba desde a época dele no college. Ele recebe a bola já, e a fase que ele, assim, todo recebedor quando tá com a bola na mão vira um corredor, né? Ou seja, ele tem que chegar lá na endzone, né? Então ele precisa enxergar o campo. Esse tempo entre ser o recebedor que correu a rota e virar um running back, vamos dizer assim, o cara que corre com a bola, do Jackson Smith-Njigba é muito rápido esse estalo. E aqui ele já quebrou um tackle e conseguiu a primeira descida, que não seria todos os jogadores que
que, que conseguiriam fazer essa jogada aqui. Ele também foi muito utilizado em screen, essa habilidade e a habilidade de jardas após recepção. Eu acho que vão ser muito aproveitadas pelo Ryan Grubb, principalmente o screen, né, que é uma coisa que ele gosta de chamar, que ele recebe novamente e já acha bem o espaço e consegue ali um bom avanço, também não tem medo de levar tackles ali, então boa jogada. Ele é um cara que processa muito bem o jogo, né, mostra uma compreensão mesmo de jogo, um cara inteligente. Vale lembrar que o Tyler Lockett tá ficando um ano mais velho, a gente não sabe quanto tempo mais ele vai jogar, então esse desenvolvimento do Jackson Smith-Njigba é muito importante, né? Então aqui ele está no topo da tela, alinhando contra esse recebedor, esse cornerback, perdão, esse defensor. E aí o defensor tem o safety tá os dois estão marcando ele, né? Então assim, estão dobrando a marcação em cima dele. E aí ele espera o momento que o safety vira de costa, pensando que vai ser uma rota vertical. E aqui ele tem essa área toda para receber o passe. Então ele criou o espaço para ele. Ele ia ter que voltar um pouco, porque o passe não foi dos melhores, mas mostrou uma boa compreensão. Outro lugar onde ele pode ser bastante explorado, né? Inclusive exploravam muito os Seahawks, né? Sempre vai existir, né, um espaço entre os linebackers e o safety, né? Ou os safeties, né? Vai ter esse espaço. Então aqui o Jackson Smith-Njigba vai correr a rota bem pelas costas dos linebackers para encobrir os linebackers e estar distante do safety, né? Então assim, uma coisa que normalmente os slot receivers fazem muito bem. Então passou pelas costas do linebacker e ainda está bem longe do safety chegar. Então se o passe for bem encaixado aí, vai ser um passe completo atrás do outro. Aqui eu acho que, se não me engano, foi seu primeiro touchdown. Uma baita chamada do nosso querido Shane Waldron, né? Tá aqui um conceito que chamam de scissors, que é tesouro em inglês, né? Não querendo ser seu professor de inglês, mas normalmente são conceitos em que as rotas se cruzam, né? Então, por exemplo, um slant e uma flat. E aqui no caso é uma corner e uma post. Então em algum momento elas vão se cruzar e aí vão tentar forçar que os recebedores batam cabeça, né? E aí a rota do Lockett chama a atenção do safety e o corner já está muito longe de receber e marcar aqui, né? E o Jackson Smith-Njigba recebe sozinho por conta dessa pequena confusão. Aqui mais uma boa chamada, né? Mostrando também o entendimento do Jackson Smith-Njigba. O Tyler Lockett vem em motion. E eu sempre falo pra vocês, né? A gente conta os recebedores de fora pra dentro, né? Então esse aqui, o Jackson Smith-Njigba é o 1 e o Lockett é o 2 aqui. Só que como o Lockett vai fazer esse motion e correr pra cá, ele vai virar o 1 e o Njigba vai virar o 2. E isso confunde a cabeça dos defensores, né? O defensor fica aqui na dúvida se ele tem dois na área dele. Ele fica mais pro lado do Lockett. E aí o Njigba consegue o espaço para fazer a recepção. Aqui é um dos pontos que mais me surpreendeu com o Jackson Smith-Njigba, que foi o trabalho dele como outside receiver. Lembrando aqui pra galera que não está acostumada, a gente tem vários, tem o que a gente chama de recebedor X, Y, né, e o F. Então o F normalmente é o slot receiver, e o slot receiver é o cara que é posicionado aqui, entre a linha ofensiva e o recebedor do outside, né, que pode ser o X ou o Y. Então normalmente os caras que alinham aqui são aqueles caras menores, que são mais rápidos, mais ágeis, para explorar esse meio do campo, né? Então assim, como a gente falou lá no começo do vídeo, os números de Njigba faziam a gente crer que ele seria um cara
uma máquina no slot. E com uma produção não tão boa, né? Como outside, né? Inclusive a maioria dos seus snaps vieram no slot, né? Se você comparar, foram 456 no slot contra 214. Mas ele foi muito bem nesse tipo de jogada, né? Ele teve 90 alvos, 63 recepções, 628 jardas, 4 touchdowns, né? 29 primeiras descidas, 6 tackles errados forçados e um rating de 95 do seu QB. Então são números muito bons. Isso porque vale lembrar que ele quebrou a mão na penúltima semana da preseason, na última. Então ele chegou atrasado para ficar em forma. A gente teve as lesões do Cross e do Lucas. Isso forçou os Seahawks a jogarem mais com tight ends. Então tivemos menos snaps para o Indigma. Tudo isso são indicativos de que a produção dele deve melhorar aí nesse ano 2. Então aqui ele está como outside receiver. A gente está numa terceira descida importantíssima aqui. Foi para mim uma terceira descida que basicamente decidiu o jogo pra gente. E ele está aqui como um outside receiver, força o recebedor, o defensor, a achar que ele viria por fora, né? E aí ataca internamente o defensor, né? Nesse espaço aí que ficou vago, né? Ele consegue criar bem esse espaço, recebeu basicamente no meio de 3 defensores ali e conseguiu fazer a jogada, né? Aqui mais uma grande recepção dele, acho que talvez uma das mais bonitas da temporada. Ele vai buscar o passo com uma mão só, e o fato de ter sido contra os 49ers ainda deixa a jogada ainda melhor. E aqui mais uma vez ele produzindo bem no outside, né? Então assim, ele surpreendeu um pouco nesse tipo de produção, porque a maioria das jardas dele, né, 170, se você dividir o campo em atrás da linha de scrimmage, de 0 a 9 jardas, de 10 a 20 jardas e mais de 20, a maioria das jardas deles vieram em passes para mais de 20 jardas, 170. Então foi o quarto maior, né, dessa divisão. Então assim, foi uma excelente produção do Jackson Smith-Njigba. E aqui, assim, se você me dissesse que o Njigba estaria fazendo esse tipo de recepção, eu diria que você era um maluco. Porque, assim como eu falei, o Njigba seria um cara para jogar no slot e não no outside desse jeito e decidindo o jogo, né? Então aqui os Eagles estavam mostrando uma defesa com 2 safeties no fundo do campo, mas como os Seahawks estão usando o que a gente chama de trips formation, que é 3 recebedores do lado do campo, né? É um set chamado de 3-1, 3x1, né? Esse safety tem que dar uma olhada para ver se alguém dessa galera aqui, normalmente o recebedor 3, lembrando sempre, né, conta de fora para dentro, então 1, 2 e 3, se ele vai correr uma rota vertical ou não, né? Do contrário, provavelmente ele deveria ajudar a dobrar em cima do Jackson Smith-Njigba. Eu acho que essa era a chamada dos Eagles aqui. E o Sidney Brown ficou de olho no running back por algum motivo. Talvez eles tenham mandado a chamada para um cover run robber. E aí o Njigba, mesmo não sendo o cara mais veloz do mundo, consegue passar e faz a recepção buscando o passe lá na frente, né, para dar a vitória pra gente contra os Eagles, assim, um lance sensacional. Aqui mais uma vez ele no outside, ele força o corner a achar que ele vai correr uma rota mais vertical e vem num slant mais curta, criando para ele mesmo a separação. Então, mais uma boa jogada dele. Porém, não é só de coisas boas, né, que o Jackson Smith-Njigba teve na sua temporada, né? Então, assim, alguns pontos que ele precisa melhorar. Um deles como eu falei, vindo do college, ele é um cara que parecia que ia ser uma máquina correndo rotas
e ele teve alguns problemas em algumas rotas corridas por ele. Aqui, por exemplo, isso aqui deveria ter sido a primeira descida. O passe do Dino não foi o melhor dos mundos, mas a rota do Indigba não foi boa, né? O que é que a gente fala que é uma rota bem corrida, né? Uma rota fiada. É uma rota que não é arredondada, né? Então, assim, ele deveria correr essa rota e quebrar diretamente, assim, fazer o máximo ângulo de 90 graus aqui, né? E o Indigba meio que corre uma rota mais arredondada. E essa arredondada aqui dá tempo do defensor reagir, dá mais tempo pro defensor reagir. E isso podia até ter virado uma interceptação aqui, retornada para touchdown, inclusive, né? Então precisa dar uma afiada melhor nessas rotas. E por último, o maior problema, assim, isso realmente foi um dos pontos que me preocupou, foram os seus drops, né? Ele ficou no top 10 entre os piores, questão de drop. E assim, ele era um recebedor extremamente confiável em Ohio State, então não tem histórico de drops. Mas aqui ele teve alguns, né? Aqui, por exemplo, ele aqui seria uma conversão de terceira descida, mas ele não conseguiu firmar a bola, né? E saiu de campo antes disso, então foi dado como passe incompleto. É isso, pessoal. O Jackson Smith-Njigba e o Devon Witherspoon, nossas duas escolhas de primeira rodada, são caras que eu espero que produzam bem mais, principalmente o Jackson Smith-Njigba na segunda temporada. Tem uma boa esperança neles. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e Go Hawks!